Meus amigos, uma boa noite. Aqui a informação não para. Sem mais que vocês estão vendo, é de um terremoto que atingiu Bangladesh ontem, dia 21, terremoto de magnitude 5,5. Apesar de ter sido um terremoto moderado, lamentavelmente provocou muita destruição. Ele foi superficial, num lugar também muito povoado, tá? E também mortos e feridos. Até o momento, 10 mortos e centenas de feridos, na casa dos 300, tá? Vou mostrar uma sequência de vídeos do que está acontecendo pelo mundo. Seu like, seu joinha é de extrema importância. Enquanto isso também, na tarde de hoje, tarde de hoje, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, a tarde, né, o dia, melhor dizendo, finalzinho do dia, anoiteceu de uma forma muito inusual, devido a um fenômeno impressionante, uma nuvem rolo, uma imagem incrível. E as pessoas chamaram de o céu da Armagedon. Eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Meus amigos, observem o que está acontecendo pelo mundo, né? Em Java, eu comentei, foi ontem, anteontem, aqui no canal sobre a erupção do Semeru. Semeru está provocando muitos estragos. O vulcão Semeru está provocando muita destruição nas aldeias ao redor, né, nas comunidades, inclusive. Então vemos ali, eu tirei o som porque as pessoas estão chorando e tal, né? E pessoas também faleceram, pessoas feridas. O vulcão Semeru é realmente um monstro, né? Em matéria de poder de destruição. Agora observe essa imagem aqui, pedra que... Observe o tamanho da pedra que o Semeru, hoje eu vou usar o termo, né? Que ele expeliu. Então o camarada jogando água ali na pedra e a água evaporando, cara. Imagina isso em cima de alguém. Né? Então para vocês verem aí o poder da natureza. Olha só o tamanho dessa pedra. E também ardente. Então é a situação da Indonésia. A Austrália, também um ciclone devastando a Austrália. Imagem de hoje, dia 22 de novembro. Imagem de hoje, dia 22 de novembro. As imagens, a data geralmente aparece bem aqui. Tá? 22 de novembro, hoje, observe, outro ciclone atingindo ali agora a Oceania. E no Vietnã, imagem do dia 19 de novembro, essa imagem lá é muito incrível, o que vocês estão vendo são bebês na bacia, meus amigos, olha só que loucura, tá? Eu acredito que deve ser de resultado daquele tufão, talvez um outro tufão, porque aquela área estão chegando tufões direto, tá? Então vemos ali, né, as pessoas, né, colocando os bebês em bacias para poder flutuar, fazendo uma espécie de barco, né? Meu Deus do céu. Observe a altura da água que chegou nas ruas do Vietnã. Mesmo que não seja um furacão, eu me lembro que foi o Fungong, algo assim, o último a atingir aquela área, não sei se foi outro. Porque sinceramente fica difícil até para reportar, né? Porque tanta coisa, tantos eventos, tantos fenômenos, não é possível que seja um outro tufão atingindo aquela área. Ou talvez o mesmo que atingir a Austrália, né? Mas, enfim, uma quantidade de chuva gigantesca. E agora o terremoto em Bangladesh, 5,5. 5,5. E esse terremoto, apesar de ser um terremoto, o terremoto aconteceu ontem, dia 21, então todo o pessoal tranquilo na piscina, não deu nem para dar um tibum. Né? As pessoas ultimamente não estão tendo nem tempo para dar um tibum na piscina. Né? Oportunidade, tempo não, oportunidade. Vai dar um tibum na piscina, acontece um terremoto. Né? Pensou, o cara perde até o prazer de se banhar. No Vietnã, uma inundação, flooding e inundação. Imagens aéreas impressionantes, impressionantes. Imagens absurdas. E claro, de acordo com a comunidade científica, apenas o início. Isso vai se estender, vai piorando cada vez mais e mais e mais, uma porca apertando, né? É que eu venho falando aqui, comentando com vocês. Não é apenas essa questão climática, mas questão econômica também, né? Os conflitos, as guerras, economia, né? E por aí vai.
e por aí vai, né? O tal tem um nome para isso, é esse deslocamento em massa, né? De um país para o outro, de um continente para o outro. Aqui no Brasil está começando a acontecer. Pessoas saindo do Rio Grande do Sul, indo para o Paraná, para Santa Catarina, brasileiros indo para o Paraguai, em massa, e aí? Né? Ou por conta de secas, ou por conta de questões políticas, né? É isso aí, né? Então vemos o nosso planeta passando. Eu vejo que o que está acontecendo na Terra, meus amigos, é o seguinte: somando todos esses fatores, todas essas crises, né, eu vejo que é algo que nunca houve. Algo que nunca houve. Tá? É algo que nunca houve. Eu publiquei algumas horas atrás aqui um vídeo sobre o conflito da Rússia. O vídeo está aqui. Quase ninguém viu, não sei porquê. Tá? Mas são informações importantes. Está para ter um acordo de paz. Zelensky está estudando. As autoridades estão estudando, da OTAN, o Reino Unido, França. Né? Donald Trump ele ainda está estudando a possibilidade, juntamente com a Rússia, com o Zelensky. Vamos ver. É que eu digo para vocês, né? Donald Trump está tentando aí, de um jeito ou de outro, né, ele prometeu isso, então ele quer cumprir. Para não ficar feio para ele, está querendo resolver a situação. Né? Mas se não conseguir resolver, meus amigos, está complicado. Está mais de 3 anos aquele conflito. Está mais de 3 anos. Enquanto isso, diversos outros conflitos vão surgindo. Diversos outros. Né? Tem outro aqui na Venezuela, né? Na América do Sul. Mais para frente vai ser um outro na China. E associado a essas coisas, estão se formando uma crise imparável no planeta. Tá? Até uma criança consegue observar isso. Não é possível que tem gente que não vê. Não é possível. Muito impressionante. Essa imagem, inclusive, muito bonita. Magnífica nuvem, rolo, dá espetáculo no céu do litoral norte gaúcho. Né? Parece que foi hoje. Um verdadeiro Armagedon, a cidade escureceu às 18 horas e parecia a noite, descreveu a moradora de Capão da Canoa diante da magnífica nuvem rolo que se formou no litoral norte no entardecer dessa sexta-feira. Quem mora em Capão da Canoa, coloque nos comentários, no Rio Grande do Sul. Foi hoje por volta das 18 horas, né? Deixa eu ampliar a imagem aqui, para todo mundo ver. Imagem muito bonita, porém, né, o dia ele anoiteceu mais rápido que o de costume, né? Devido, claro, né, à grande presença de nuvens. Então o dia ele escureceu mais rápido. E claro, é normal, né, nos litorais esse tipo de formação de nuvem rolo. Ela consegue atingir milhares, até diversos milhares não, né? Mas dezenas de quilômetros de extensão. Imagens compartilhadas no painel global. Vemos aqui uma outra imagem, também muito bonita. E lamentavelmente a situação de Bangladesh, uma área também crítica, né? A tremores, vemos aqui vídeos sendo compartilhados. E agora está tendo, claro, né? O chamado enxame sísmico ali. Nossa, e não para de tremer, a pancada foi firme, hein? Vejam isso. Vocês estão vendo? Isso acontecer em São Paulo. Estão vendo o poder de um terremoto de 5,5? Até a pena da senhorinha ali se assustando. Então, prédios foram danificados. Esse prédio não aguentou e acabou. O prédio conseguiu deitar com esse terremoto de 5,5. Não precisa de 6. Se for moderado, a partir de 5,0 já é considerado moderado. Já é uma porrada feia. Ainda mais se ele foi raso. Inclusive aqui no painel global, maiores detalhes, a Bangladesh, como eu já imaginava, ele se encontra bem ali próximo à Índia, né? Bem próximo da Índia. Estão conseguindo observar, vamos ampliar um pouquinho mais.
com a minha velha lupa. Pronto, vamos deixar bem grandão para todo mundo ver. Isso. Então foi esse terremoto aqui. 10 km de profundidade, né? Não é tão profundo. Então o terremoto foi ontem, 4 horas e 38 minutos UTC, horário internacional de Greenwich. Então observem aqui a placa da Índia. A placa da Índia. E essa placa aqui é qual? Da Eurásia? Essa aqui é a placa da Eurásia. Placa da Eurásia. Inclusive o Nepal se encontra bem aqui onde está passando o cursor do mouse. O Nepal, coitado, o Nepal está sendo espremido ali. O Nepal está afundando. Bem aqui, ele se encontra justamente entre uma placa e outra, né? Entre a placa da Índia e a placa da Eurásia. Tudo isso aqui, onde se encontra a Rússia, toda a Europa, tá vendo? Placa eurasiana ou placa da Eurásia. Então bem aqui, ó, na lateral, bem aqui no leste da Índia. E foi um terremoto de 10 km de profundidade. E, claro, informações do site UOL. Pelo menos 9 baixas e 300 feridos após o terremoto de 5.5 em Bangladesh. 300 feridos. Então foi ontem, repetindo, sexta-feira 21. Jornalistas da AFP presenciaram pessoas chorando nas ruas de Dhaka, foi em Dhaka, enquanto outras pareciam em estado de choque. Então, estão vendo 5.5, agora imagina de 7. E aquela área já é uma área onde ocorre terremotos, tá? Então possui 170 milhões de habitantes ali, né? Muita gente. Horário de Brasília, 1h38, horário de Brasília. Então, o primeiro foi de 5.7, talvez, por isso foi tão forte, depois foi rebaixado. E até mesmo na Índia foi sentido o terremoto, hein? Também foi sentido na cidade indiana de Calcutá, situado cerca de 300 km a oeste de Dhaka. É isso, uma pancada firme. Eu converso com vocês, né? Sempre levanto a possibilidade disso acontecer no Brasil, né? Embora que já ocorreram um terremoto de 5 no Brasil, mas geralmente locais no Acre, né? 300 km, 200 km de profundidade, quase ninguém sente. Agora o problema, né, numa área isolada, né? Agora o problema é uma região de um terremoto aí de 5.5 em São Paulo, em BH. Existe essa possibilidade? As pessoas possuem treinamento mediante esse tipo de fenômeno? É claro que não, né? Mas fazer o quê? Né? Agradeço a vocês pela presença e até a próxima, até as próximas informações.